Tá. Eu tava falando que o Irã e Israel, eles violaram o cessar-fogo ali pouco tempo depois do que foi combinado, né? Que o Trump, a princípio, combinou com eles lá. E aquele ataque que acontece lá no Catar, como é que é? Porque assim, o que eu li foi que isso daqui foi meio combinado com todo mundo, o que derrota um pouco a ideia de uma retaliação mesmo, né? É mais pra... Isso é por quê? Porque eles podem usar isso pra fazer propaganda interna e tipo... Com certeza, sim. O Irã não é qualquer país. O Irã é um país poderoso, militarmente falando, mas que sofreu uma derrota avassaladora na guerra. Esse é o fato. Quando você pega, por exemplo, se fosse uma guerra de trincheiras, uma guerra tete a tete ali, talvez o Irã tivesse muito mais sucesso, porque é um país de 90 milhões de pessoas, tem grande parte de tanques e tal. Mas quando teve que contar com a inteligência iraniana e a inteligência israelense, vixe, o Mossad tá muito à frente. Uhum. Os caras divulgaram um vídeo deles desarmando o sistema de defesa S-300 e S-400, o Mossad, dentro do Irã. O Mossad alega que todas as informações, aonde estava o Ayatollah Khamenei, aonde estavam as principais lideranças, tudo Israel sabia já. Então a derrota foi avassaladora do Irã. Só que quando os Estados Unidos atacou aquelas posições nucleares, o Irã tinha que dar algum tipo de resposta. Qual que seria a resposta? Se fosse uma resposta que matasse, por exemplo, militares americanos, seria a justificativa perfeita para uma intervenção maior contra o Irã. E aí, qual foi a resposta do Irã? Eles atacaram uma base no Iraque e uma base no Catar. A base do Catar que eles atacaram chama base de Al-Udeid, que é a maior base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. Hoje, os americanos têm mais ou menos 50 mil militares no Oriente Médio, sendo que 10 mil ficam só nessa base. Só que essa base já tinha sido esvaziada fazia uma semana, então eles atacaram uma base vazia, deram as coordenadas e deram o horário que fariam os ataques. É muito mais uma propaganda interna. A gente até conversou, né, na semana aí retrasada, que o Ayatollah Khamenei, ou o assessor, aprendeu a usar a inteligência artificial e os caras estão usando para tudo. Então eles divulgaram, por exemplo, uma foto da base de Al-Udeid toda destruída, pegando fogo, falaram assim, tá vendo? A gente massacrou o regime estadunidense, massacrou o regime israelense. Então é muito mais para ser usado como uma propaganda mesmo, interna para a população. Agora, externamente, o Trump também, depois, ele agradeceu o ataque que o Irã fez. Falou assim, Irã, muito obrigado pelo ataque, porque vocês avisaram as coordenadas, acabaram o seu show agora, já mostraram para a população, vamos tentar negociar algum tipo de cessar-fogo. Então foi assim, muito mais para inglês ver, né? Muito mais assim, geopoliticamente, para a população interna do Irã, do que, de fato, uma resposta eficiente, porque não trouxe nenhum tipo de dano. Para Israel, sim, né? Não ataque à base, mas os ataques que o Irã fez contra Israel, sim. Mas agora, as bases americanas não foram afetadas. E foi feito para não ser afetado mesmo. Entendi. E aí Israel tá... Bom, agora a gente está vivendo um cessar-fogo entre Israel e Irã, né? Mas Israel ainda tá se movimentando do ponto de vista militar aí. Tanto teve o ataque lá no sul do Líbano, né? Que tinha... Agora eles se voltam de novo ali contra os grupos chamados terroristas, não é? Certo. Tanto que tá rolando aí, não tá tendo uns ataques de novo lá em Gaza. Eu vi que o Hamas estava dizendo que Israel atacou escolas e hospitais, não sei o quê. Duas coisas. A primeira, dá para confiar nessas informações que vêm pelo Hamas? Acho que não, né, Igor? Mas eu acho que tem que tentar fazer uma ouvidoria dos dois lados, tanto que a que vem de Israel como que a que vem, por exemplo, do Hamas, né? Acho que juntar as duas informações e tentar buscar o que poderia ser mais real dos dois é a melhor parte. Mas porque Israel também já passou notícias falsas, informações falsas sobre o conflito. Israel, por exemplo, está tomando uma medida muito polêmica, que eles estão... Porque a ajuda humanitária que entra na faixa de Gaza, eles alegam que eles não podem dar para o Hamas, porque o Hamas desvia, vai vender os alimentos, vai usar para comprar armamentos, enfim, né? O que Israel está fazendo hoje? Eles estão fornecendo parte de uma ajuda financeira e esses alimentos para grupos extremistas dentro da faixa de Gaza, mas grupos extremistas que são contrários ao Hamas. Porque não é todo mundo que apoia... Eu diria que na faixa de Gaza, praticamente todo mundo é contra Israel. Esse é o fato. Só que existem, por exemplo, a Jihad Islâmica e o Hamas, que são as duas principais forças políticas, não são aliados, mas nesse momento estão aliados para combater o Estado de Israel. Existem outros grupos extremistas, milícias locais, que não gostam de Israel, mas são contrários também ao Hamas. Existe uma força política. E Israel está financiando alguns grupos ali para ir contra o Hamas, por exemplo. E isso
Por exemplo, Israel mentiu, falou que não estava fazendo, e a gente teve parlamentares israelenses que falaram, não, aqui ó, tem provas, documentos desse financiamento e tal. Então, assim, é difícil, né? A propaganda, a forma de você passar a informação faz muito parte da guerra híbrida também. Mas, respondendo a sua pergunta, não acho que dá para confiar nas informações do Hamas, não. Não acho. E assim, realmente caíram, então, hospitais e escolas lá em Gaza? Sim, caíram. A questão é que várias dessas escolas e hospitais eram usados como bases. E também isso a partir de fotos, imagens, vídeos que foram divulgados. A questão que fica, né? Então, beleza. Nós temos escolas que, inclusive, algumas delas frequentando também, seja para áreas de refugiados, hospitais também estão sendo usados para tratar as pessoas, e o Hamas estabelece suas bases militares ali. E aí, é legítimo Israel fazer ataques contra aqueles territórios? Ah, não, mas o Hamas está lá. Mesmo assim, tem civis. E aí, é legítimo fazer isso? Na minha concepção, também não. O Hamas é muito filho da mãe, para falar coisa baixa assim, né? De usar essa tática. Mas Israel, sendo um país muito mais poderoso, os caras têm uma inteligência que foi capaz de acertar o quarto das lideranças militares enquanto os caras estavam dormindo. E não tem capacidade de fazer um ataque mais efetivo contra o Hamas, por exemplo. Tá certo que a dinâmica é diferente. O Irã é um país mais consolidado, a densidade demográfica é menor. Então existem diferenças. Mas acho que Israel poderia agir sim com mais responsabilidade. Entendi. A gente tem hoje, por exemplo, a figura do Benjamin Netanyahu e alguns ministros, como o Ben-Gvir, o Smotrich, que os caras estão fazendo política de deslocamento forçado da população, estão falando abertamente isso. Não, a gente tem que criar algum tipo de sistema, a gente tem que eliminar o Hamas de qualquer jeito. Então vamos deslocar a população palestina para ficar na Somália, para ficar no Egito, para ficar em algum país, para o Sudão, e aí quando a gente resolver o problema do Hamas, os palestinos voltam. Esse até resolver o problema do Hamas, né? Ou seja, é um deslocamento forçado. É uma colonização que eles querem fazer também na faixa de Gaza. Esse deslocamento forçado aí, esses outros países, eles aceitam a entrada desses caras? Não, né? Nenhum aceitou. O Egito, por exemplo, aliás, foi uma crítica também, porque o Egito, hoje ele é comandado por uma figura que é o general Al-Sisi. É um ditador bem aliado dos Estados Unidos, inclusive. O Egito poderia muito bem, por exemplo, receber parte dos palestinos. Porque essa é uma crítica. Então Israel está fazendo com que os palestinos fiquem clausurados na faixa de Gaza. Tem outra saída. Tem a passagem de Rafah, que conecta com o território do Egito. Mas aí o Egito não quer por quê? É um aliado dos Estados Unidos. Qual que é o medo? Eu deixo passar, por exemplo, civis palestinos, vem aí membros do Hamas, começam a desestabilizar politicamente o meu país, vai ter algum tipo de ingerência, algum tipo de ataque de Israel, dos Estados Unidos, corta o financiamento militar e eu vou me comprometer. Então, todas as nações, cada um pensa nos seus próprios interesses. O Egito também não aceita esses deslocados palestinos. Entendi. Caramba, puta. A Jordânia também não. A Jordânia também foi convidada. A Jordânia falou que também não aceita. Pelo mesmo motivo do Egito? Pelo mesmo motivo. A Jordânia é mais um país também que tem relações com os Estados Unidos e também não quer esses movimentos radicais, né, no país.